Sabe quando o filho da gente está fazendo o que não deve e precisa levar uma bronca por causa disso? Mas você sabe a maneira correta de chamar a atenção dele para não piorar ainda mais as coisas? Diz que tem um jeitinho bem certo. Quem fala sobre isso é o educador e psicólogo Marcos Meyer, que conversou sobre esse assunto com a repórter Gisá Batista. Se tiver crianças e adolescentes assistindo o Bom Dia Paraná de hoje, eu tenho certeza que vão gostar dessa entrevista hoje com o Marcos Meyer. Qual que é o tema, Marcos? Pois é, hoje o tema, Gisá, é pais não irritem os seus filhos. Você sabe, Gisá, que tem pai que não tem noção, né? Eles vão provocando a criança, provocando até a criança estourar. Quando ela estoura, aí os pais, nossa, para que tudo isso? Daí ainda reclamam. Ou dizem assim, nossa, estouradinha. Esse tipo de situação é muito ruim para a criança, porque ela vai acostumando a sofrer essa irritação até explodir. Para que levar a criança a esse ponto, né? Não precisa fazer. E os adolescentes também. Tem pais que irritam os seus filhos adolescentes, tratando-os como se fossem crianças. Eles já têm capacidade muito boa de compreensão, de saber o que está acontecendo. Então, os pais têm que compartilhar, explicar melhor, orientar melhor, ao invés de ficar lidando com os adolescentes como se fossem crianças. Os pais precisam cobrar, precisam chamar atenção, como fazer isso e não irritar os filhos. A dica é, quando você vai dar uma bronca, vai fazer uma orientação, seja direto e objetivo. Então, principalmente com adolescentes. Criança também, mas principalmente com adolescente, porque ele se irrita com mais facilidade ainda. Adolescente é inteligente, tem capacidade de compreensão, então o que a gente faz? A gente dá a orientação, ponto final, muda de assunto e bola para frente. Porque ele já ouviu a bronca, ele já entendeu o que ele fez de errado. Agora, se a gente diz o que ele fez de errado, dá a bronca e pede para que nunca mais aconteça, aí repete tudo isso, aí conta uma historinha da própria infância para o adolescente dizendo, mas na minha época, meu filho, olha o que aconteceu comigo, e daí repete, aí vai terminar, conta, dá a bronca de novo, a orientação de novo, é muito chato, é chato demais. Aí o que o adolescente faz? Quando ele ouve tantas vezes a mesma ladainha dos pais, ele já faz de conta que nem está ouvindo, e às vezes nem está ouvindo mesmo, porque ele já cansou, e aí os pais se irritam, né? Dizem assim, presta atenção, parece que você nem está ligando sobre o que a gente está falando, mas ele não está mesmo, ele não aguenta mais. Então, bronca, orientação tem que ser direta e objetiva. Quando a gente faz isso, a gente evita que o adolescente fique irritado. Então, tem que parar, sim, de irritar tanto. E tem outras coisas também que irritam muito os adolescentes, né? Brincadeiras infantis. O adolescente, ele já quer ser adulto. Como ele quer ser adulto, ele está eliminando tudo que parece criança. E às vezes os pais continuam com as brincadeiras infantis em cima deles. Tirando sarro muitas vezes, né? Tirando sarro. Outra coisa que irrita pra caramba é você publicamente, o pai e mãe publicamente, expor o seu filho adolescente contando coisas de que quando ele era criança. Vocês não sabem o que ele fez quando ele tinha 5 anos. Não tem que contar. Se o adolescente quiser contar, ele tem toda a liberdade de fazer isso, porque é a história dele. Agora, os pais ficarem expondo intimidade do adolescente, isto é terrível, eles detestam esse tipo de coisa. Aí o adolescente fica quieto, fica emburrado, aí os pais, na reunião familiar com tio, com visita em casa, quer que o adolescente participe da conversa. Ele já foi exposto publicamente, já está chateado e agora quer que ele fique feliz batendo papo? Ele não vai fazer isso, porque o adolescente, em geral, ainda não desenvolveu a hipocrisia, né? Eles não conseguem, eles são muito autênticos, né? Eles não gostaram? Está na cara deles que eles não gostaram. Eles não têm papas na língua, eles não ficam enrolando. Eles falam que não gostaram e ficam quietos, ficam emburrados e pronto. Então, com o tempo, eles vão aprendendo, não ser hipócrita, né? Mas eles vão aprendendo a continuar num papo legal e depois conversar com os pais. Pai, não gostei daquilo que você falou. Podia você não mais fazer isso? Então os pais vão aprendendo a se controlar também em relação aos filhos. Até porque na adolescência eles são mais irritadinhos do que o normal, né? Eles estão mais a ponto de bala, né? Então poucas coisas já os irritam. E com as crianças a gente tem que repetir, sim. Mas eu já te falei isso. Não, a criança precisa repetir, mas não assim 3 vezes na mesma hora.
Você deu a orientação agora, pronto, acabou, já deu a orientação. Mais tarde, no outro dia, se você quiser orientar de novo, oriente novamente. Se a criança falar, mas pai, eu já entendi isso, é sinal de que você já extrapolou, já foi além do que você deveria ter ido. E a criança pequena que fez alguma coisa, não está certo, o pai disse não, aí fez de novo e disse não, e o pai insistindo em deixar a criança, por exemplo, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, com as mesmas situações. Isso também acaba deixando a criança irritada, porque ela vai se irritar de tanto que você fala não. Tem mãe que é especialista em dizer não. Não, cada hora falando não, né? Enche o saco isso. Então a dica para os pais é evite dizer não, mas quando disser, faça valer. Então, por quê? Porque isso traz assim um alívio enorme na família. Ao invés de você ficar atrás da criança 1000 vezes falando não, você nem fala, você só espera o momento de dizer o não e aquele não tem que valer. Isso tem que ser treinado desde nenê. Então, por exemplo, o nenezinho está indo lá numa tomada, vai botar a mão, não adianta você ficar falando não e dando grito, fazendo escândalo para não pôr. Você fala não, vai lá e tira a criança. Aí a criança começa a perceber, o bebê começa a perceber que o não tem efeito. Porque você se mexeu, você fez algo, você tirou. Aí, sempre que o não tem efeito, aí o que acontece? A criança percebe que o não é para valer mesmo, que a palavra não funciona, faz algo acontecer. Então, quando você diz não, ela já se assusta. O que vai acontecer? Aí eu tenho que parar, porque se eu não parar, eles vão me tirar daqui. Então, a criança sabe que o não é funcional. Se a gente diz muito não e deixa, aí a criança já percebe. Não precisa prestar atenção. E aí fica aquela mãe em cima da criança 10.000 vezes, dando os gritos, tendo petis, né? Dizendo não, e nada funciona. Obrigada. Então, essas são as dicas para que os pais não irritem demais os filhos. Voltamos ao estúdio. Como a Gisá falou, muitos filhos, crianças e adolescentes gostaram da entrevista. Com certeza, né?